Ele é um alemão que nasceu em Frankfurt, como tem no próximo slide, tá? Pode passar, Gabriel, por favor? Isso. Aqui ele foi basicamente o polimata, né? Conheceu várias áreas de conhecimento. Até botei essa frasinha aqui, me apresentou a área de conhecimento que dominarei. Ele se aplicou a vários, como pode ver, áreas de conhecimento, e ele também fez na física um grande trabalho sobre as cores, né? Implementando o ensaio científico de Newton, em relação às cores e aquele prisma lá. Passa aí, por favor, Gabriel. Pronto, esse slide aqui eu tinha feito antes, só que eu tive que fazer uma reformulação, porque o professor ele tinha me feito uma observação pertinente, que eu tinha associado a dedução de Aristóteles à dedução de Guth, né? Mas só que a dedução de Guth é uma dedução científica, e a dedução de Aristóteles está relacionada mais com a lógica. A questão científica de Aristóteles ela é mais indutiva, certo? Ela não é dedução científica em si. Então, Guth não gostava da forma analítica que é estudada a ciência, queria entender o todo, a ligação entre eles e não somente o fator externo. Nesse momento, Guth ele estava em contrapartida a um momento que ele estava vivendo, né? Aquele momento do darwinismo, que todo mundo fazia, todo mundo não, né? A maioria dos cientistas faziam uma forma analítica, o fator externo, e tentavam definir diferenças e semelhanças de acordo com o fator externo. Só que Guth ele se preocupava bastante com o fator interno, de onde vem tudo e que tudo possa estar interligado. Passa aí, Gabriel, por favor. Aqui é relacionado à introdução do livro, certo? No início ele fala sobre o modelo arquetípico, que seria um protótipo vegetal, que ele queria entender, que gostava de pensar que todas as plantas elas estavam interligadas, elas tinham uma semelhança, não só por questão externa, porém interna. Ele chamou isso de modelo arquetípico, que seria a essência de toda planta e vegetal. Ele também criou um termo chamado planta primordial, que não é algo material ou real, é uma ideia de que todas, é como se fosse uma alma das plantas, e que de acordo com o momento e o local que ela está, ela pode se espelhar e sair do modelo externo de uma maneira diferente, dependendo das condições que ele se encontrar. A metamorfose, que também é apresentada no capítulo, ela se dá quando Guth ele viaja para a Itália e ele percebe que um carneiro, lá um osso de carneiro, que o crânio dele estava saindo de acordo no sentido das vértebras. Então ele deduziu que as vértebras em si, a medula óssea, ela estava fazendo metamorfose para que conseguisse criar um crânio, um cérebro. Daí veio a ideia também que, como base, é a planta primordial, que tudo é uma metamorfose, que veio de outra coisa. Então, ele foi muito difundido, né, pelo Rudolf Steiner, que ele é um editor e pesquisador em relação aos estudos de Guth. Rudolf Steiner definiu o estudo de Guth, né, que ficou conhecido como modo Guthniano. Ele disse que o modelo de Guth é diferente daquela época, não seguia uma forma analítica. Ele não queria interferir ou entender as leis no sentido da física, gravidade, força, ação e reação. Ele queria entender de forma orgânica, de onde tudo vinha, de como tudo está interligado. Coloquei uma tabelinha aí no slide sobre os 5 volumes que tem de Guth, que é com a ajuda do Rudolf Steiner. E eu queria, não é parte do ensaio científico, né, que é a nossa parte de apresentação, mas eu queria falar brevemente um pouco sobre o estudo das cores, que eu achei muito interessante, que ele pegou o modelo de Newton e dinamizou o experimento, né, do prisma. Porque Newton ele simplesmente colocou o feixe de luz, né, passou pelo prisma, foi refletido e ele viu essas cores que está aí, né?
que está no espectro de Newton, e Guth, que está com a legenda embaixo. Só que Guth, ele dinamizou esse experimento. O que seria isso? Ele simplesmente, vou botar o feixe de luz para passar por um triângulo, vou passar por um retângulo, eu vou prestar atenção como que a luz está incidindo no prisma. Daí que ele conseguiu enxergar um outro espectro, que é esse espectro de Guth aí que está com a legenda, tá? Você pode ver que são tons mais pastéis, e esse círculo de cores é a junção dos dois espectros, né? Então, as pontas do triângulo branco representam o espectro de Guth, e as pontas do triângulo mais escuro representam as cores de Newton. Se alguém tiver interesse, eu achei bem interessante mesmo esse estudo das cores, foi o que eu mais prestei atenção no estudo de Guth. Eu vi um documentário e li um livro dele sobre isso, se eu não me engano foi o terceiro volume, muito bom, e traz um embasamento científico, né, entender como que era o estudo naquela época. Pode passar, Gabriel, por favor. O próximo capítulo, né, ele começa falando sobre as consequências do inverno, né, ele começa a dinamizar como se ele estivesse conversando com o Cannibal, que está ali no final, que eu vou falar sobre ele também. Ele começa a falar que quando chove, tudo fica um marasmo, a vegetação, ela se diversifica, ela fica de uma maneira diferente, e os cristais que está se formando, né, nas janelas, ele até fala que quando estava em um ônibus, numa condução via as águas se cristalizando nas janelas, em formato de cone, eu vou falar sobre isso também mais na frente, e ele tentou falar sobre isso e também exemplificou a dificuldade em diferenciar, porque é tudo tão conectado e tudo tão parecendo estar envolvido com todas as outras coisas, que ele achava muito mais complicado você tentar fazer uma forma analítica do que dedutiva. Então, daí que vem a ideia de que Guth ele é dedutivo. Então, isso acontece por conta de tal e tal coisa, não porque ele tem uma prova concreta daquilo, é uma forma de deduzir o que seria. Guth tem a ideia de que nada é conjunto. Tudo na natureza, tudo que está ao nosso redor, tudo é único. A gente não pode enxergar ele como uma coisa só. Então, uma frase do livro que eu achei bem interessante, que representa bastante essa ideia. Aqui. Duas colinas unidas por um vale não pode ser considerada uma montanha. Então, ele exemplifica que tudo que está ao seu redor não pode simplesmente ser considerado como uma única coisa. Tudo tem que ser estudado da maneira que ela é. Apesar de ele ser dedutivo, ele tinha respeito às pessoas que eram analíticas, certo? Ele até utilizava de jargões, né, que é usado muito no período do darwinismo, questão de evolução, o nome de cristalização e tudo mais. Ele usava essa nomenclatura, ele respeitava a todos, porque ele entende que tudo era complicado demais e respeitava todos aqueles que tentavam entender o que estava ao seu redor. Ele tem uma outra frase também do livro que ele também exemplifica bastante isso. Ele fala: se com pouco tempo não conseguimos fazer muito, não deverá se aborrecer por fazer pouco com muito. Então ele entendia que tudo era complicado e que a maneira de ver deles poderiam convergir. Porém, teve uma discussão com o Cannibal, que tem até no livro a resposta do Cannibal, né, que antes Guth tinha enviado uma carta a Cannibal, falando sobre as suas ideias dedutivas, e Cannibal simplesmente desleixou. Considerou as ideias de Guth de uma pessoa soberba rica, que não considerou as ideias dele. Só que depois de uma nova carta, que foi enviada por Guth, ele exemplificou melhor. Né? Ele voltou àquela discussão que eu falei como antes, né, que da água que estava cristalizando na janela da sua condução, ele começou a exemplificar. Você pode prestar atenção, ele falando, né? Preste atenção no que está na sua janela. Tudo, ela foi formada por um cone depois, quando teve contato com oxigênio, que era chamado de flogisto naquela época. E preste atenção que depois disso, depois de passar de um tempo, ela cristaliza para fora, parece um pinhal,
uma árvore se semelha a isso. E também preste atenção que quando um sal entra em contato com o oxigênio, né, que era chamado de fluorídeo, como eu já falei, ela se parece com essa cristalização também. Então, isso era a forma dedutiva dele, de tentar exemplificar, apesar de ser dedução, de que tudo estava interligado, porque tudo, apesar de ser interno, diferente, ele se assemelhava de maneira externa. Então, logo, internamente, deveria ter uma conexão também. Passa aí, por favor, Gabriel. Pronto. Essa outra parte aí já começa a parte de Raul. Raul, meu caro. Isso. Continuando, agora a gente vai se ater um pouco mais sobre o experimento, o objeto e o sujeito. E o experimento como mediador entre o objeto e sujeito. Que o objeto seria o fenômeno em si, a ser estudado, e o sujeito, a pessoa, o pesquisador. Primeiramente, ele diz uma coisa muito importante. Ele diz o seguinte, que o ser humano ele faz correlações com os objetos ao seu redor e com si mesmo. Isso vai fazer com que todo o seu destino, o que você vai fazer exatamente com aquele objeto, com aquele fenômeno, a conduta com relação a ela, vai depender muito se atrai, ou se repele, ou se é útil, ou se é prejudicial para você. Essa, segundo ele, é uma conduta que é mais fácil. E, portanto, você vai estar exposto aos enganos. Então, uma tarefa mais difícil seria, na verdade, a analisar os fenômenos, o objeto de estudo, analisarmos como um ser indiferente. Ou seja, sem necessariamente sentir uma atração ou repulsão sobre o objeto, ou sem necessariamente pensar se aquele objeto vai ser útil ou prejudicial para você. E aí ele dá um exemplo bem interessante que eu achei que foi o seguinte: um autêntico botânico, ele não deve se motivar nem pela beleza, nem pela utilidade da planta, mas ele vai, na verdade, investigar a relação dessa planta com o reino vegetal. Mas para que é necessária a indiferença nessa análise do objeto? Segundo ele, na verdade é necessária essa indiferença porque assim o pesquisador vai conseguir elaborar um conceito extremamente mais nítido sobre o objeto e também das partes e das relações que ele faz por exemplo, se a gente fosse analisar uma planta, as relações que ele faz com o reino vegetal. Pode passar, professor. Ele diz também que é necessário que o pesquisador ou pesquisadora seja rigoroso ou rigorosa e desconfiar até mesmo de si mesmo. Desculpa aí, coloquei isso aí mesmo, mas é si mesmo, tá? Acabei deixando esse erro aí. Mas é necessária essa qualidade. E ainda mais, falando agora sobre o despertar da observação. Quando ele estava fazendo a sua pesquisa em ótica, ele acabou percebendo uma coisa que ele achou interessante, que foi quando você aguça a atenção de uma pessoa, ela vai acabar percebendo aquele fenômeno de uma forma digamos que precisa, talvez. Porque o que acontece? Quando ele compartilhava com pessoas que não necessariamente são do âmbito científico, ou seja, não são necessariamente pesquisadores ou pesquisadoras, ele percebia que essas pessoas acabavam percebendo alguma coisa que, na verdade, ele ignorou ou que ele não percebeu. Dessa forma, essas pessoas acabavam contribuindo para a pesquisa dele. Então, por isso a importância do despertar da observação. E, segundo ele, o obstáculo ao pesquisador é justamente a inveja. Porque, às vezes, o pesquisador quer desenvolver, quer entender determinada coisa, mas só ele, somente ele. E acaba não trabalhando com outras pessoas.
Então, isso seria um obstáculo, essa inveja, essa vontade de querer fazer sozinho. E aí ele dá o exemplo que no âmbito científico é preciso fazer o contrário do que um artista acha aconselhável. O que acontece? Que um artista, ele vai desenvolver tua obra, mas ele não vai compartilhar com as pessoas, porque as pessoas normalmente não vão facilmente, na verdade, contribuir para a obra dele. Não vão contribuir facilmente. Mas, na verdade, um cientista deve fazer o contrário, por quê? Porque se ele conversar com outros cientistas sobre aquele objeto, isso vai fazer com que seja uma pesquisa que faça melhores descobertas, digamos assim, com que mais pessoas consigam contribuir, e não somente você sozinho ali fazendo, e às vezes pode demorar muito mais tempo para desenvolver determinada coisa, e fazendo aí correlação com a questão da inveja, não ter essa inveja de querer desenvolver uma coisa sozinho. Pode passar, professor. E o que é o experimento científico? Ele conceituou o experimento científico, segundo ele, na verdade, aquilo que você consegue propositalmente reproduzir por acaso, em algum ponto por acaso, mas artificialmente aquilo, você consegue refazer aquilo artificialmente, e então isso pode ser estudado posteriormente. Esse seria mais ou menos o conceito de experimento. Pode passar, professor, que eu vou detalhar um pouco mais isso. E qual é o valor do experimento científico? Segundo ele, o valor do experimento científico é justamente a questão de ele poder reproduzir outra vez em algum outro momento. Ele ou outra pessoa conseguir fazer isso novamente. Então, esse seria o valor do experimento. E ele diz que um experimento vai ter... Pode voltar. Ele diz que um experimento ele vai ter valor quando você fizer conexões com outros experimentos. E também, ainda voltando, com a questão de que ele ressalta que é necessário bastante rigor enquanto você está desenvolvendo um experimento científico. E essa imagem aí eu coloquei para ilustrar uma questão que eu achei interessante no capítulo, que foi o seguinte: segundo ele, às vezes a gente acha que dois experimentos que estão de áreas afins, ou seja, que tem afinidade, a gente acha, às vezes a gente, enquanto pesquisador, acha que eles têm muita conexão entre eles, mas que, na verdade, tem uma cadeia entre eles, no meio deles, e não é necessariamente conhecida. Então, é necessário bastante cuidado para que se não faça correlações errôneas. Segundo ele, isso é uma questão bem humana mesmo, porque quando a gente está fazendo, às vezes, muitas vezes, determinado experimento, a gente já está acostumado com aquilo, a gente acaba fazendo correlações que não necessariamente são verdadeiras. Pode passar, professor. Agora, uma coisa muito importante que ele fala, que é o seguinte: quando você vai passar o experimento, né, para o juízo, ou seja, para o intelecto da pessoa, é necessário ter bastante cuidado para quando você for fazer isso. Por quê? Para não tomar conclusões precipitadas. Porque é nesse momento que, segundo ele, a gente vai estar numa emboscada, digamos assim. Então, vai ter a imaginação, vai ter impaciência, a autocomplacência, ou seja, quando você tende a minimizar os seus erros, você tende a fazer isso, a rigidez, a forma de pensar. Então, essas são emboscadas que fazem com que a gente tome conclusões precipitadas quando a gente for passar do experimento para o juízo, né? Para entendimento humano. Então, é necessário bastante cuidado quando a gente for fazer isso. E, segundo ele, cada experimento é uma parte isolada.
E essa repetição do experimento leva à certeza. Mas ele também afirma que, na verdade, muitos experimentos não necessariamente vai provar que aquilo que aquela hipótese ou teoria é verdade. Então, você consegue aí perceber uma contradição de ideias, ou seja, um paradoxo. E ainda, continuando, é um perigo fazer relações que não são inteiramente perceptíveis com experimentos isolados. Então, é outro perigo que ele ressalta. Ele afirma também que um fenômeno ele está ligado com vários outros. Segundo ele, o mundo está em constante ação ou reação. E, deste modo, os fenômenos, então, estão interligados. Então, se os fenômenos estão interligados, nunca é demais investigar esses outros que estão ligados imediatamente a ele, ligados diretamente a ele. E aí, portanto, a gente pode deduzir o próximo do próximo, visto que eles estão interligados. Com relação a matemáticas, o que acontece? A matemática, o método matemático é muito importante para o experimento, né, para a ciência. Então, o método matemático é de grande relevância, segundo ele. E essa questão de deduzir o próximo do próximo, acredito eu que é uma questão também matemática, porque, por exemplo, quando a gente tem um sistema de equações, a gente vai deduzir, vai tentar resolver aquele sistema de equações, deduzindo os próximos, né? Então, a gente só consegue resolver um sistema de equações, sei lá, de 3 incógnitas com 3 equações. Então, a gente vai ter um sistema possível determinado fazendo as interligações ali entre as incógnitas, né? Então, deduzir o próximo... Vou pedir para tentar ser um pouco mais breve, que já extrapolou um pouquinho o tempo, tá? Mas pode ir mais 5 minutos, tá? No máximo. Tá bom. Acredito que vai dar para resumir um pouco mais. Vai passar para o próximo. Agora, vamos fazer uma pequena diferenciação entre argumentos e experiência de ordem superior. Já estou terminando. É o seguinte, é porque o argumento, às vezes, é feito por uma pessoa, como ele diz no próprio livro dele, uma pessoa astuciosa, aquela pessoa que ela é inteligente, mas acontece que ela pode usar essa inteligência de uma forma, digamos que negativa. Então, às vezes a pessoa faz relações entre coisas que não necessariamente estão interligadas e acaba, como ele mesmo diz no livro, acaba descartando aquelas coisas que o contradiz e selecionando apenas aquilo que interessa. Então, isso seria o que para ele seria o argumento. E a experiência de ordem superior seria justamente essa correlação verdadeira entre os experimentos, fazer realmente correlações verdadeiras que realmente tenham interligações entre eles. Essa seria a experiência de ordem superior. Pode passar para o próximo, professor. E aí nós temos uma síntese da nossa apresentação, que as ideias dedutivas pregadas por Goethe se faz presente na base de todo o seu estudo, desde o seu primeiro volume até o quinto, indo em contrapartida à forma analítica da época. Ainda assim, pregava a ideia de convergência entre as duas formas de estudo para contribuir ainda mais para com a ciência. E é isso.